Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe para seus amigos e familiares, ative o sininho para que a gente possa levar o verdadeiro evangelho. Boa noite a todos, saudos irmãos, capaz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar o propósito, mais um domingo de propósito, os reformadores, amém? Glórias a Deus. Vamos deixar bem claro mais uma vez que esse propósito não tem o intuito de glorificar homem algum, esse propósito não tem o intuito de adorar os reformadores, mas sim glorificar a Deus, glorificar e exaltar a Deus através da vida deles, que eles contribuíram de alguma forma para a reforma protestante, amém? Hoje vamos falar de um homem chamado Jerônimo Savonarola, amém? Jerônimo Savonarola. Jerônimo, ele nasceu em 1452 na cidade de Florença, na Itália. Ele foi o precursor da reforma na Itália. Ele deu início à reforma protestante na Itália. Em 1974, Jerônimo se converteu. Ele decidiu se afastar totalmente do mundo, das coisas mundanas. Ele foi para um mosteiro, ficou lá durante 7 anos da vida dele. Durante 7 anos ele ficou naquele mosteiro. E uma coisa que me chamou a atenção de Jerônimo Savonarola é porque ele era muito fervente em oração. Ele dedicava muito a vida dele em oração. Ele ficava horas e horas orando, clamando o Senhor, em comunhão com Deus, jejuando. Isso era uma coisa que ele tinha com ele, muito temor a Deus. Jerônimo Savonarola, ele tinha muito temor a Deus. E hoje, muitos entre nós temos que ter essa vida de comunhão com Deus, esse tempo para Deus. E Jerônimo, ele tinha muito isso com ele. Ele dedicava muito a vida dele e o tempo dele em oração, jejuava muito, ele dedicava muito esse tempo de oração. E esse propósito, os reformadores, vamos pegar algo de bom que eles fez para a reforma, e uma das coisas que ele fazia de bom para Deus, oração, jejuava muito, muita comunhão com Deus. E durante esse período dele no mosteiro, ele teve uma visão. Deus mostrou para ele o que aconteceria mais para frente, com a igreja, o que estava a acontecer à igreja, né? O que estava acontecendo. Então ele saiu do mosteiro, ele ficou durante 7 anos no mosteiro. Ele saiu do mosteiro porque ali ele viu a visão de Deus, que ele tinha que sair, ele tinha que ir para as ruas pregar, porque a cidade já estava contaminada, a igreja estava contaminada de pecados, de vícios mundanos. Então ali ele decidiu, a visão que Deus mostrou para ele ali em oração, Deus mostrou para ele essa visão, e ele decidiu sair do mosteiro. Ele tinha, no começo da conversão dele, ele tinha o intuito de ficar ali muitos e muitos anos, mas Deus mostrou para ele que estava prestes a acontecer uma deforma da igreja, estava acontecendo uma deforma. Então ele saiu do mosteiro, voltou para a cidade de Florença, e quando ele voltou, ele ficou muito entristecido, porque ali a cidade, o povo já viviam como eles queriam, viviam totalmente em pecados. Ele ficou muito triste, e ali ele começou a reforma, começou a pregar contra os falsos ensinos. Ele pegava muito firme contra os sacerdotes. Na época, os sacerdotes queriam apenas acumular riquezas, eles pensavam nisso, acumular muitas riquezas, enquanto o povo estava na pobreza, em profunda pobreza. Isso ele pregou muito firme nisso, porque os sacerdotes estavam apenas pensando em acumular, não estava pensando em pregar o verdadeiro evangelho. Ele pregou muito em cima disso,
pregou muito em cima. E através dos seus sermões, das suas pregações, muito foi entendendo o verdadeiro evangelho, muito foram crendo naqueles sermões que eles pregavam. Durante um sermão dele, muita gente colocou na praça livros, colocou coisas pagãs, objetos luxuosos, que ali o povo entendeu através da pregação dele, o povo entendeu que aquilo não valeria nada, o povo colocou livros mundanos, coisas luxuosas, artigos luxuosos, colocou ali em praça pública e tacaram fogo naquilo, porque eles entenderam o evangelho, eles entenderam os sermões que Jerônimo Savonarola estava pregando, estava fazendo sermões, e ali, para a honra e glória do Senhor, ele adquiriu muitas pessoas, estava convicta nos sermões dele, e ali as autoridades ficaram muito furiosas, começou a perseguir ele. Jerônimo, ele foi excomungado da igreja, ele era um dos líderes da igreja, ele foi excomungado, mas mesmo assim sendo perseguido, mesmo passando por tudo, passando por perseguições, ele continuou firme, ele não tinha medo. Muitas das vezes o ameaçaram ele diversas vezes, mas ele continuou ali firme, pregando o sermão que ele entendeu. Ele falava uma frase que ele pedia para Deus fulminar ele, se ele estivesse pregando alguma coisa errada. Ele falava sempre isso para ele. Ele pedia para Deus que se ele estivesse pregando alguma coisa errada, pregando alguma coisa fora da palavra, fora do que está escrito, ele pedia para Deus que Deus o fulminasse. Ele pediu para que Deus fulminasse se ele estivesse pregando. Isso, ele foi adquirindo muitos perseguidores, porque o povo ali na época, os sacerdotes, os líderes queriam apenas acumular, e ele foi contra esses ensinos de acumular. Hoje, na igreja, muitos querem apenas acumular riquezas. Muitos líderes ensinam que você tem que acumular, que você tem que ser rico, que você tem que ser próspero. Muitos ensinam isso, que você não pode aceitar a ser pobre, você tem que querer ser rico. Não que não é certo, mas eles hoje ensinam que somente isso, prosperidade, riquezas. E ele foi contra esses ensinos, ele pregou firme, ele tinha uma pregação forte, dura contra isso, dura mesmo. Ele pregava duro contra esses líderes da época. E hoje está acontecendo praticamente o que acontecia na época de Jerônimo. Muitos só pregam que você tem que ser rico, não pensam no povo. Muitos líderes só acumulando riquezas hoje em dia, só acumulando, enquanto o povo está passando necessidade. Ele não aceitava isso, ele não aceitava que o povo estava passando por uma dificuldade, por uma necessidade, passando por uma profunda pobreza, enquanto os sacerdotes, os líderes, estavam ostentando coisas luxuosas, ostentando bens, ostentando riquezas, enquanto o povo estava passando fome, passando pobreza. E ali o povo entendeu, o povo começou a entender a pregação dele, já não estava mais seguindo esses líderes da época, começou a queimar coisas, começou a jogar fora livros que os sacerdotes faziam na época, coisas pagãs, estátuas, imagens de escultura, começou a jogar fora, começou a crer no verdadeiro evangelho. E ali muitos ficaram furiosos com Jerônimo, chegou a condenar ele. Em 1498 ele foi enforcado em praça pública, e depois ele foi queimado em praça pública na Florência. E ele disse uma frase quando ele estava
morrendo, que diz assim: ele sofreu tanto por mim. Ele entendeu que Jesus tinha sofrido bem mais do que ali ele estava sofrendo. Jesus sofreu, Jesus passou por muitas mais coisas do que ele estava sofrendo. Ele não poderia ser ingrato a ficar murmurando, porque ele entendeu que Jesus sofreu muito mais pela vida dele. Jesus sofreu muito mais por nós. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. E esse propósito, vamos entender que Jerônimo, ele foi fiel até o fim. Ele foi um mártir, ele morreu, mas ele não negou, em nenhum momento ele murmurou contra Deus, porque ele estava passando por aquele enforcamento, porque ele ia ser queimado vivo. Muitos de nós, se fosse ele, ficaria reclamando, porque ele, querendo ou não, ele começou a reforma, ele foi o percussor, ele expôs os falsos ensinos, ele foi contra o ensino da prosperidade, de sacerdotes acumular. Ele foi contra, ele poderia ter questionado a Deus, mas ele foi firme. Ele foi firme, foi fiel ao Senhor, foi fiel à palavra. Um versículo que eu vou ler para os irmãos agora, se encontra em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Jerônimo, ele não se envergonhou do evangelho, porque ele sabia que o evangelho é a justiça. O evangelho é a justiça de Deus para nossas vidas, não um livro que o homem faz, não coisas que o homem faz, não é a justiça, não, o homem não pode justificar ninguém. A palavra, o evangelho, aqui, o evangelho justifica, é justiça para a nossa fé. Então, ele perseverou até o fim, ele entendeu que o justo viverá pela fé, ele viveu da fé dele que ele tinha nas Sagradas Escrituras. E nisso, vamos aprender com os reformadores. Neste propósito é para nós aprendermos com eles, não para glorificar eles, não para, aqui nós não estamos exaltando Jerônimo, mas sim o Espírito Santo de Deus que estava na vida dele naquele momento, no decorrer da conversão dele, o Espírito Santo de Deus que estava na vida dele, porque ele foi um grande homem de oração, ele foi um grande homem de coragem, ele expôs, ele foi contra esses ensinos. Então, tudo, a vida dele foi para a glória de Deus, não para a glória dele mesmo, mas sim para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai, somente para a glória de Deus. Esse propósito não é, irmãos, para adorar homens, não é para adorar John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, não, mas é para adorar a Deus através da vida deles, através dos feitos que ele fez, porque ele começou a reforma na Itália, ele foi um dos pré-reformadores, mas o Espírito Santo de Deus estava ali com ele, porque senão ele não ia ter forças para continuar. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não temos forças para continuar. Ele era um homem cheio do temor de Deus, cheio da presença, cheio do fervor em oração. Como eu disse, ele ficava horas e horas e horas. Uma coisa que podemos aprender dele é ter uma vida mais de oração, ter uma vida mais devotada à oração, a jejuar, a ter comunhão com Deus. Ele ficava horas, tinha noites que ele ficava noites e noites em claro, orando a Deus. Isso é ter temor a Deus, ter temor às Sagradas Escrituras, ter temor às coisas de Deus. Uma coisa que nós podemos guardar de Jerônimo, essa parte da oração. Muitos têm tempos para diversas coisas, tem tempo para muitas e muitas coisas,
mas não tem o tempo para ter a comunhão com Deus ali no íntimo. Então, esse propósito é para expor, para o intuito de trazer coisas que os reformadores contribuíram para a reforma, que hoje podemos dizer que aconteceu uma reforma, foi através da vida deles, desses homens usados por Deus, e que hoje também nós possamos continuar essa reforma, expor e contra os falsos ensinos da atualidade, como a teologia da prosperidade, que hoje acontece muito em vários canais de TV, só passam isso, só passa prosperidade. Você tem um carro, mais ou menos, eles ensinam que você tem que ter um carro do ano. Você tem uma casa, eles te ensinam que você tem que ter 2, 3, 4. Você tem uma empresa, eles te ensinam que você tem que ter 2, 3, 4. Só ensinam isso, não ensinam a palavra, não ensinam o evangelho. Eles ensinam só apenas a teologia da prosperidade. Não que é errado você ir atrás, mas você tem que focar primeiro nas coisas de Deus. Você tem que focar no evangelho de Deus. Você tem que focar, ter o seu tempo para Deus, não essas coisas mundanas. E Jerônimo, ele foi contra esses ensinos que só queriam que o povo, que os sacerdotes, que os líderes acumulassem. Os líderes, irmão, daquela época, os sacerdotes, eles faziam o povo vender o que ele não tinha, praticamente o que ele não tinha, para doar para eles. Eles ensinavam que o povo tinha que doar. Vamos um exemplo, a pessoa tem uma casa, tem um bem, ali eles ensinavam que eles tinham que vender aquele bem, aquela casa, para doar para a igreja, para eles acumular. E Jerônimo, ele foi contra tudo isso. Ele foi contra, ele ensinou, ele pregou firme. E porque ele pregou o verdadeiro evangelho, ele foi enforcado em praça pública e foi queimado vivo. E mesmo assim, ele não murmurou, ele não questionou. E ainda ele falou: o meu Jesus, o meu Senhor, ele sofreu tanto por mim. Ele quis dizer que o que ali ele estava passando, o que ele estava passando ali, prestes a ser enforcado, prestes a ser queimado vivo, não era nem um pouquinho do que o nosso Senhor passou por nós. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, por alguma coisa, um dia mal. Muitas das vezes já questionamos a Deus, mas o que nós fomos passar nessa terra não é nada a se comparar do que o nosso Senhor passou na cruz, porque nós somos imperfeitos, o homem é imperfeito, todos é imperfeito, mas o nosso Senhor, ele era perfeito, não tinha nenhum pecado. Mesmo assim, ele sendo perfeito, ele não tendo nenhum pecado, ele passou por tudo isso. E nós que somos falhos, somos errantes, somos miseráveis, somos pecadores, o que nós vimos comparar os problemas com o do nosso Senhor Jesus? Então, que esse propósito, irmão, venha nos ensinar essas coisas que os reformadores contribuíram para a reforma, que nós vamos guardar hoje. Vamos guardar nossa vida de oração, nosso tempo, vamos dedicar o nosso tempo mais à oração, à comunhão com Deus. Amém? Esse propósito, irmão, eu creio que vai falar grandemente conosco no decorrer do propósito. Só está começando, vai falar grandemente conosco, mas todos esses homens, toda a história, a vida deles, é tudo para a glória de Deus. A reforma aconteceu para a glória de Deus. A reforma aconteceu não para a glória de Jerônimo, de John Wycliffe, não para a glória do homem, mas sim, somente para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus, amém, glória a Deus.